Primeiro que tudo, boa noite e bem-vindo. Ainda antes de falarmos sobre este assunto, um comentário primeiro a a grande noite vivida aqui no pavilhão João Rocha, com a equipa de futsal a conseguir dar mais um passo perante uma casa cheia de sportinguismo. Foi mais uma noite fantástica, mais uma noite excelente no pavilhão João Rocha, que é uma experiência única. Eu sempre digo a toda a gente que até virem ao pavilhão João Rocha não sabem o que é que estão a perder. Vale a pena e esta noite, o espetáculo antes do jogo, o espetáculo durante o jogo e após o jogo, com toda esta celebração, foi fantástico mais uma vez. Ainda antes de falarmos certamente ainda mais sobre estes eventos e da melhor forma de os potenciar no futuro, eu recuaria, antes ainda de abraçar este desafio no Sporting, quando também, através de um relatório, expôs algumas ideias bem interessantes para aquilo que deveria ser o futuro, a realidade dos Leões, pretendia mudar para melhor. Pergunto-lhe, agora que já está ao leme também deste futuro do Sporting, se acha, o que é que tem achado desse primeiro contacto, dessa primeira experiência? Bem, eu tenho dito, é uma pergunta um bocadinho lata, há muita coisa a dizer. O que eu posso dizer é que o que mais me impressiona, obviamente depois poderei falar mais em detalhe em relação à gestão e em relação à organização, mas o que mais me impressiona neste mês é realmente a força do Sporting, a força da marca do Sporting, a quantidade de pessoas, de instituições que querem estar ligadas ao Sporting e depois todo este espetáculo que nós vemos no nosso dia-a-dia, portanto acaba por ser quase uma profissão de sonho, mas é fantástico ver toda esta energia, quer no pavilhão, no estádio, que tem estado um bocadinho mais calmo, esperemos que isso mude rapidamente, mas o que mais me impressiona realmente é toda a força que o Sporting demonstra e como se estou positivo que vai recuperar rapidamente. Em relação à situação financeira, ao atual momento do Sporting, com o que é que se separaram ao chegar ao clube, ao perceberem daquilo que tem sido feito e daquilo que é a realidade, para esclarecermos com o que é que se separaram? Bem, o que eu posso dizer é, nós temos um plano delineado, um plano claro, que tem várias fases. Financeiramente o clube é o que é, também não houve grandes surpresas, já tinha sido escalpelizado de uma forma muito detalhada durante o processo eleitoral e nós o que temos é um plano muito detalhado em relação ao financiamento. Começou com o caso do Rui Patrício, com a solução do caso do Rui Patrício, que foi uma primeira fase, e agora estamos na segunda fase, que é o empréstimo obrigacionista, e como é a fase atual, acaba por ser a fase mais importante para nós. Temos também detalhado depois o que é que vai acontecer nos próximos 12 meses e pensamos que se tudo correr bem, não haverá problemas de financiamento ou financeiros por parte do Sporting e que nos permitirá, obviamente, ter a folga necessária para depois fazermos os investimentos, quer na componente desportiva, quer na componente organizativa, para que o Sporting possa dar um salto qualitativo. Quanto ao empréstimo obrigacionista, quanto também à participação dos sportinguistas nesse apelo deixado nos últimos dias, porque é que é fundamental participarem e ajudarem também nesse momento do clube? Bem, como eu dizia, acaba por ser um momento agora importante em termos de toda a estratégia de financiamento. Obviamente todos sabem que temos 30 milhões de euros a vencer que têm que ser pagos e, portanto, por aí é crítico o empréstimo obrigacionista. Por outro lado, temos alguma folga, obviamente, com a operação do Rui Patrício, mas no final do dia o que interessa é termos estes encadeamentos, temos esta resposta dos sportinguistas, ter energia dos sportinguistas a apoiar o clube, para dar um sinal claro também ao mercado, para dar um sinal claro ao mundo Sporting e dar-nos a confiança necessária para depois continuarmos o nosso caminho e garantirmos financeiramente o sucesso do clube. Já como é que tem sido essa resposta a essa solicitação dos sócios e dos adeptos leoninos? Como é que têm recebido também este desafio? Bem, eu posso dizer, isto é mais o pelour do Dr. Francisco Zanha, mas o que eu posso dizer é, nós tivemos muitas restrições, tivemos muitas dificuldades no início do processo, mesmo em termos de aprovação de publicidade, em termos de timings, porque nada estava preparado, ou estava pouco preparado o lançamento deste empréstimo obrigacionista quando nós aqui chegámos. Tem sido uma grande corrida contra o tempo. Obviamente depois
Houve muitas notícias durante esta semana, e vou ser perfeitamente honesto, houve muitas notícias que puseram o empréstimo obrigacionista fora da agenda dos sportinguistas, e nós o que esperamos, então o que é que aconteceu? Pronto, para responder à sua pergunta, nós temos alguns investidores que são grandes, mas nós o que pretendíamos era que a nação sportinguista como um todo, mesmo que seja com pouco, para que tivéssemos também muito suporte de muitos sportinguistas, mesmo que tenham pouco investimento a fazer. E de que forma é que o sucesso deste mesmo pedido, desta mesma necessidade, digamos assim, pode influenciar o resto da temporada, quer seja no futebol, nas modalidades, na vida, na saúde do Sporting? Como é pública a situação financeira do clube, e foi muito discutida durante as eleições, não é completamente folgada, não podemos dizer que é uma situação folgada. Portanto, todas as operações de financiamento, todas as operações financeiras são importantes, são críticas para preparar o futuro. Principalmente porque nós estamos num clube, e agora vou puxar a agenda para a minha área, se não se importa. No clube, na organização, houve muito pouco investimento nos últimos 5 anos, quer em pessoas que são significativamente abaixo da dimensão do clube que nós temos, e posso dar alguns exemplos para também concretizar. Por exemplo, eu entrei, não temos um diretor de marketing, nós temos uma pessoa a fazer todo o marketing de marca, todas as campanhas do Sporting, portanto este universo enorme, só há uma pessoa a organizar todo o marketing do Sporting, todo o conteúdo digital que nós encontramos no Sporting, e aqui temos um universo enorme, uma riqueza enorme de informação, é organizado por uma pessoa, com um conjunto de voluntários que a ajudam, e portanto houve um investimento pequeno em termos de pessoas, e o mesmo se passa em processos também. Portanto, quando nós olhamos aqueles processos, aqueles sistemas que vão ajudar as pessoas a potenciar o seu talento, e aqui também posso dar alguns exemplos. Por exemplo, quando eu perguntei ao responsável do merchandising se ele sabia as compras que os sportinguistas fariam em merchandising, e ele diz-me que não tem sistema que lhe permita saber exatamente ao sócio que merchandising é que eles compram. Portanto, não há essa informação. Nós não sabemos, por exemplo, o sócio Miguel Cal, que merchandising é que ele comprou no último ano. Essa informação não existe, porque o sistema não existe. Apesar de eu comprar na loja online, na minha área, e essa informação não existe. E, portanto, assim fica mais difícil. E é necessário fazer um investimento nas pessoas, é necessário fazer um investimento nos sistemas e nos processos, mas, por outro lado, deixe-me aqui também já agora dizer, também tenho boas notícias, que é, no final do dia, eu, como pessoa que estivesse fora, quando olhava para o Sporting, via excelentes campanhas por parte do Sporting, via um grande engagement, por exemplo, no digital por parte do Sporting. Por exemplo, o Instagram subiu 80% nos últimos 18 meses, e temos mais engagement digital por utilizador do que os nossos concorrentes. Portanto, eu vejo um grande trabalho por parte das pessoas que estão no Sporting, apesar de elas serem poucas, e apesar de elas não terem as ferramentas sequer para potenciar o seu talento. Apesar disso, pelo menos visto de fora, o Sporting, obviamente, vê-se que há algumas coisas que não funcionam bem, tal como eu escrevi no meu relatório, mas funciona bem. E, portanto, a massa, aqui o capital humano por parte do Sporting, o talento que existe dentro do Sporting, acho que é muito louvar, e eu olho para o copo meio cheio. Mas, obviamente, agora para olharmos para o futuro é preciso um investimento, é preciso investir na estrutura, é preciso investir na organização, e, portanto, respondendo à sua pergunta, acho que o empréstimo obrigacionista, sendo que é a fase atual que nós temos de financiamento, acaba por ser crítico para nós pensarmos num Sporting melhor, para nós pensarmos no futuro. Há certeza, por isso, que há espaço para melhorar, e isso é sempre também de louvar. Olhando para a marca Sporting, é efetivamente uma marca forte, muito forte, e por isso com muito espaço para crescer nessas mesmas áreas. Eu diria que, e posso responder também um bocadinho mais genericamente em relação a todos os clubes de futebol ou clubes desportivos a nível europeu. Até nas conversas que eu tenho tido com os diversos membros, falei, por exemplo, com o CEO do Arsenal, tive com o CEO ou com o responsável da hospitalidade do Chelsea e o diretor comercial do Chelsea também, com os diretores do Barcelona, e o que eu noto, e que já sabia também, mas o que eu noto é uma grande preocupação de todos os clubes em realmente não potenciarem a marca para que a sua dimensão económica seja consistente com a dimensão da marca. Ou seja, todos os clubes desportivos têm uma marca consideravelmente superior e têm um impacto social consideravelmente superior ao valor económico que eles têm, ou à dimensão económica dos próprios clubes. E, portanto, todos eles estão todos focados em dizer, ok, eu tenho esta marca enorme, eu tenho esta importância num país que o país quase que para por causa de mim.
mas eu não tenho um valor económico que represente o poder desta marca. E, portanto, todos os clubes a nível europeu estão a trabalhar de uma forma muito profissional, e é por isso que todos estão a profissionalizar a sua gestão, exatamente para poderem conseguir mudar o paradigma. Posso dizer que ninguém ainda descobriu como é que se muda o paradigma. O meu objetivo, vindo aqui para o Sporting, o meu objetivo, a minha aspiração, por assim dizer, era, eu gostava de ser o primeiro a conseguir mudar o paradigma. Mas se não for o primeiro, o que eu quero pelo menos é preparar as bases para o Sporting para que assim que alguém o consiga fazer, nós consigamos facilmente capturar também o mesmo valor que os outros conseguem. Nessa perspectiva, pergunto-lhe se é possível criar valor, independentemente dos resultados, naturalmente fica tudo associado, mas é possível tendo em conta essas mesmas ferramentas? É interessante a pergunta, até porque nós viemos de uma eliminatória com um clube em Inglaterra que não ganha desde 2004 e é um dos clubes mais ricos do mundo. E felizmente eu recebi-os cá, falei com o CEO cá e depois eles convidaram-me lá, convidaram parte da estrutura do Sporting, nós estivemos a visitar, eles mostraram-nos toda a sua máquina organizacional e como gerem o clube, e a verdade é que eles são um dos clubes mais ricos do mundo e para eles não têm sucesso desportivo desde 2004, portanto eles desde 2004 que não ganham. Portanto, dito isto, eu penso que, obviamente, a bola entrar e sermos campeões ajuda, portanto vai catapultar e vai ser como um catalisador que vai potenciar os resultados, mas nós não podemos contar com isso. E há muito trabalho a fazer e há muita coisa a fazer para maximizar o valor da marca, para gerarmos mais riqueza, para gerarmos mais valor, mesmo que os resultados desportivos não sejam aqueles que nós queremos. Tendo em conta o próprio posicionamento da marca Sporting, que tipo de ligações estratégicas é que poderão ser feitas no futuro, potenciar ainda mais, ter parceiros? Em que âmbito é que isso se poderia inserir um clube como o Sporting? Eu penso que responder a essa pergunta leva-me um bocadinho a falar da estratégia. Eu vou ficar aqui a falar um bocado de tempo, portanto depois interrompa-me se estiver a exagerar. O meu trabalho neste mês, para além daquele diagnóstico que fiz, que parece que não é muito positivo, mas acaba por ser positivo, porque eu acho que o mais difícil é termos pessoas comprometidas, pessoas que queiram trabalhar, pessoas que queiram realmente acrescentar valor e pôr o seu talento em prática no seu trabalho. E isso, claramente, eu tenho. Portanto, além desse diagnóstico, nós trabalhamos em conjunto e, obviamente, eles têm muito know-how e, portanto, o filo com as pessoas da organização do Sporting para delinear qual é a estratégia que nós vamos seguir para a frente. Obviamente, eu vou explicar onde é que atingimos. Não vamos conseguir fazer já exatamente porque isto está ligado a investimento e a recursos que nós não temos, mas ainda assim iremos fazer muitas opções táticas durante o caminho. Eu não sei se chega depois para o tempo que temos da entrevista. Mas em termos de estratégia de longo prazo e em termos de posicionamento de marca, se nós pensarmos no universo do Sporting, ou qualquer universo de clube, mas neste caso do Sporting, nós o que temos é um conjunto de segmentos diferentes. Nós temos um segmento core, que são os sócios, aqueles sócios que já tiveram um Gamebox ou que têm Gamebox e que andam à volta dos 40 mil, e portanto esses são os core que vivem o Sporting, que vêm ao Sporting, que vêm ao pavilhão, que vêm ao estádio, e são 40 mil. Depois temos os outros sócios que não são tão ativos na vida do clube, mas ainda assim são sócios e nós conhecemos algo deles, temos a oportunidade de os conhecer, não é que os conheçamos bem, exatamente porque não existem sistemas que possam captar, mas temos a oportunidade de os conhecer melhor. E essa é uma segunda camada. E depois existe uma terceira e quarta camada, que são pessoas que não são sócias, que para nós são anónimos, nós não os conhecemos, mesmo que alguns deles venham ao estádio, mesmo que alguns deles vão aos núcleos, nós não sabemos quem eles são, não os conhecemos. E depois existe uma quarta camada, que são as pessoas que veem os jogos em casa, que são fãs do Sporting e veem os jogos em casa. Quando me pergunta qual é o potencial da marca, eu digo 80% das receitas vem daqueles dois primeiras camadas, daquele core. Apenas menos de 20% das receitas vem do resto das camadas de fora. E as camadas de fora são 3 milhões de pessoas. Portanto, são mais de 90% dos nossos fãs. Portanto, o potencial, e daí eu dizer que todos estão a tentar captar o valor que existe realmente na marca Sporting. Portanto, temos pessoas que gostam da marca, temos pessoas que vivem o clube, temos pessoas que vivem em casa, nós não sabemos quem eles são, nós não ganhamos nada com eles para além da transmissão televisiva ou dos direitos de transmissão televisiva, mas existe um potencial enorme, não só de fazer melhor com aqueles que estão mais próximos de nós, e aqui há muita coisa ainda a fazer, mas também começar a tocar naqueles que são os 90% dos nossos fãs, que não aportam muito economicamente para o clube, mas que existe uma oportunidade enorme de, se conseguirmos tocar neles, então teremos muito mais valor para os nossos parceiros, muito mais valor para as empresas que quiserem trabalhar connosco, mas também muito mais valor
da experiência que nós podemos ter com essas pessoas. E de que forma é que se pode aproximar essas camadas mais externas, digamos assim, torná-los, quem sabe, nessas camadas mais próximas, isto é, fazer desses associados, desses adeptos, muitas vezes só, parte ativa e também parte consumidora desses mesmos produtos Sporting? Eu quando tivemos a campanha eleitoral, eu fiz uma apresentação na altura, em que eu falei dos ecossistemas do Sporting, em que falava do ecossistema desportivo, que no fundo é tudo aquilo que ocorre no desporto, depois de um ecossistema físico, que no fundo são as nossas instalações, todo o espaço físico que nós temos, o digital e o emocional. O emocional que no fundo é ser a marca, os sócios, tendo de sentir-se Sporting. Estas camadas externas, ou seja, pensando um bocadinho, voltando um bocadinho atrás, dentro daqueles que são o core, tudo é importante. Principalmente a parte física, a experiência física, o digital, na maneira como o digital facilita mesmo a interação na parte física, saber o que é que se passa e facilitar toda a experiência. Nós temos uma oportunidade única agora, e todos os clubes o têm, todos a estão a explorar, que tem a ver aquelas camadas de fora que ninguém toca, existe uma oportunidade única exatamente por causa do digital. Portanto, o digital vai-nos permitir, mesmo que as pessoas não venham fisicamente ao estádio, mas vai-nos permitir levar a experiência e tocar nessas pessoas através de várias alavancas digitais e a ver com conteúdo que elas querem ver, mas que pode ser visto através da nossa estratégia digital. E a partir desse momento nós começamos a tocar nelas, começamos a falar com elas, começamos a comunicar com elas e será por aí provavelmente o caminho. Nesse sentido, que passos já têm sido dados, tendo em conta também dessas, para já, limitações financeiras, mas que passos é que têm sido dados nestes primeiros meses ainda, porque é preciso realçar isso, no sentido de melhorar essa mesma perspectiva? Bem, eu estou cá oficialmente há 2 semanas, por isso ainda mas estou há um tempo. mês, mas já muita coisa foi feita, portanto o que nós estamos a fazer nós temos esta visão de longo prazo e sabemos exatamente o que queremos, mas também sabemos que é preciso investimento para chegar onde queremos. Então, o que nós temos feito neste curto prazo e que nós vamos saber que vamos fazer neste curto prazo é, primeira medida, obviamente, é redimensionar ou redesenhar a estrutura de forma a que possamos ser mais eficientes na forma como nós trabalhamos, exatamente por causa daqueles desequilíbrios que lhe contava. Por outro lado, existem logo um par de quick wins que, independentemente da estrutura, teriam sempre que acontecer. Dou vários exemplos. Nós, por exemplo, tínhamos 15 televisões no armazém, pusemos-las no estádio. Sabemos que o museu está fechado em dias de jogo. Então vamos tentar abrir o museu mesmo em dias de jogo, que é quando temos mais pessoas a vir ao estádio. Portanto, existem vários quick wins que se podem fazer, independentemente da estratégia, e esses estamos a identificar e a executar. Depois, o que estamos a fazer é algumas nuances táticas ou algumas iniciativas táticas, mas tendo em conta o posicionamento que nós temos que ter no longo prazo. Se eu digo que o digital é importante no longo prazo, apesar de, para já, nós ainda não temos os recursos financeiros necessários para lançarmos uma revolução digital, que é o que vai acontecer, mas que ainda não temos essa capacidade, o que é que estamos a fazer? Estamos já a desenvolver conteúdos digitais que as pessoas querem, estar mais próximos dos jogadores, estarmos mais perto deles, que é isso que no fundo as pessoas querem, o backstage, e isso que nós estamos a fazer, já estamos a ter equipa digital dentro do avião, a fotografar os jogadores, portanto, dar um bocadinho aquilo que as pessoas querem, não na plataforma que nós queremos, mas nas plataformas que existem disponíveis. E apesar de só termos uma pessoa a coordenar toda a parte digital, mas estamos a fazer alguns passos nessa direção. Outros passos que nós fizemos, nós queremos ser inovadores, queremos ter um posicionamento inovador. Então, por exemplo, fizemos aquele site de leilões que já não é meu mérito, portanto já estava planeado, já estava pensado por parte da equipa, simplesmente o único mérito que eu tive foi, olha, façam-no acontecer. Portanto, estamos a inovar junto dos parceiros, junto das empresas, para que tenhamos um posicionamento mais estreito, e portanto todas estas iniciativas estão a ser feitas. Em relação a viver o ecossistema físico, como eu contava, nós estamos a tomar algumas iniciativas, esta final hoje, ou estes dias, foi como a nosso tubo de ensaio, portanto a experiência no pavilhão João Rocha. Eu quero o pavilhão João Rocha cheio todos os jogos, eu quero o pavilhão João Rocha a dar uma experiência única ao nível de que só se vê noutros países, e portanto, hoje em dia, sempre que o Miguel Albuquerque se senta comigo, ele tem uma boa reunião. Ele não só leva quase tudo o que quer, que eu ainda ao desafio a dizer, mas eu quero mais, nós devíamos fazer mais e vamos fazer mais. E, portanto, dar já um pouco dessa experiência que é única e que o Sporting pode dar. Em termos de outras coisas que nós temos de fazer, eu preciso de mais números, como eu dizia. Sem números na gestão de hoje em dia é muito difícil. Então, eu dou um exemplo.
eu quis compreender exatamente como é que a Loja Verde aqui no pavilhão resultava. E eu falo deste exemplo porque saiu agora no jornal Record, que eu queria levar a Loja Verde para o estádio e as pessoas perguntam, será que vale a pena, será que não vale a pena? E eu quis, ok, quero compreender como é que a Loja Verde funciona. E há alguns números que são interessantes, por exemplo, a Loja Verde que tínhamos, que era aquela pequenina que estava ali ao pé do multidesportivo, vendia 80% mais em dias de jogo, nas 2 horas depois do jogo acabar, do que esta loja. Tem o dobro da faturação por metro quadrado desta loja. E, portanto, eu preciso destas informações para poder tomar decisões de gestão. Então, tomei uma decisão de gestão nesse dia. Eu decidi iremos reabrir a Loja Verde do Multidesportivo. Teremos 2 lojas, portanto, manteremos a loja do pavilhão, teremos a loja lá em cima, porque exatamente temos muito mais merchandising do que tínhamos anteriormente e assim temos uma oportunidade de o expor, ao mesmo tempo que temos uma loja que está mais adequada ao futebol e que cria mais valor só pela presença de estar no estádio. E só a loja estar aberta em dias de jogo paga-se ela própria, porque é um investimento pequeno, a estrutura já lá está toda montada, portanto os investimentos são pequenos, só os dias de jogo irão pagar a própria abertura da loja. E portanto eu preciso de mais informações destas. Esta informação que eu estou a pedir, os dados que eu pedi, isto demorou quase 2 semanas a fazer, exatamente porque o merchandising não tem os sistemas necessários para fazer as contas, tem que andar quase a lamber faturas ou em ficheiros de Excel, e eu quero que as pessoas foquem o seu tempo naquilo que realmente acrescenta valor e não a andar à procura dos números para nós podermos tomar decisões. E de que forma é que essas experiências, quer na Academia Sporting Alcochete, quer também no estádio, aqui no Pavilhão João Rocha, podem ser potenciadas? Assistimos aqui estes últimos dias a uma excelente organização, elogiada por todos os participantes, também pelo próprio organismo europeu, pela UEFA. De forma é que ainda há espaço para melhorar, tendo em conta que não acontece todos os dias este tipo de evento, mas até na experiência de jornada a jornada, nas várias provas. Eu penso que vamos testando e vamos vendo evento a evento. Nós o que estamos a fazer agora é queremos fazer tudo. Portanto, todas as oportunidades que nós recebemos, nós queremos fazer. Temos a oportunidade de fazer aqui alguma coisa, nós tentaremos fazer. E esta equipa que nós vimos aqui, que montou toda esta estrutura, esta foi a primeira tentativa, ou foi o nosso tubo de ensaio que está a ser muito bem sucedido, exatamente como é que a organização do Sporting irá funcionar. Portanto, há uma equipa que é independente, que é liderada pelo Miguel Albuquerque, que nós chamamos que é a Direção-Geral das Modalidades, mas nessa equipa tem elementos transversais da estrutura, quer da área comercial, terão do marketing quando se contratar, quer do merchandising, que estão alocadas a esta equipa, mas que também bebem do know-how das suas unidades e que depois todos juntos fazem magia. Fazem magia, é mais ágil, é mais rápida, é mais personalizada e, portanto, tudo corre melhor. E esta é uma boa experiência daquilo que foi feito naquele mês que eu cheguei, em conjunto aqui com o Miguel, em que nós fizemos este primeiro teste e é assim que a organização do Sporting funcionará daqui para a frente. Há várias questões também por parte dos sportingistas, desde logo referente às gameboxes, sei que também abordou isso na entrevista de hoje a esse jornal desportivo. Muitos perguntam também se não seria potenciar o facto de juntar, por exemplo, o futebol às modalidades, entre outras estratégias. Tudo isso está a ser pensado para que no futuro, pergunto, se consigam esse tipo de iniciativas. Eu estou a sprintar muito neste mês, tenho estado a ver muitas coisas, mas por acaso já abordei um bocadinho este tema com a pessoa responsável pela parte da bilhética e das gameboxes. E sim, nós discutimos exatamente isto e dissemos e concluímos que para o ano, obviamente iremos pensar melhor, iremos analisar melhor os dados, mas tenho quase seguro que para o ano teremos uma gamebox única para poder experienciar todo o universo Sporting. Até porque, e eu repito, a todos os sportinguistas, aos 90% dos sportinguistas que nunca vieram ao Pavilhão João Rocha, vale a pena. É uma experiência única, existe um antes e depois de virem ao Pavilhão João Rocha. E eu desafio a todos a virem a experienciá-la. E nós vamos melhorar ainda mais, ainda vamos fazer algo mais distintivo e diferenciador. À medida que o tempo passar, ainda vamos fazer mais magia. Também foi questionado nessa mesma entrevista sobre o naming do estádio, é algo que já se fala há vários e largos anos. O que é que pensa, o que é que perspectiva também nesse mesmo sentido? Bem, eu, como disse na entrevista, eu falo com quem quiser. Já houve pessoas que quiseram falar com a organização Sporting e é por isso que eu digo que o Sporting realmente é grande, porque apesar de tudo, ainda há marcas, ainda há empresas, ainda há grandes instituições que querem falar connosco, que querem abordar estas questões. O que eu digo em relação ao naming, dou algo que não disse quando falei na entrevista, que é, por um lado, algo que disse na entrevista, que é, por um lado, tem que fazer sentido em termos de posicionamento de marca, em termos de valores que nós pretendemos. Por outro lado, algo que eu não disse e que para mim é importante e que vale a pena mencionar, que é,
qualquer investimento ou qualquer valor que se receba em relação ao naming, quer do estádio, quer da academia, eu quero que seja reinvestido no próprio estádio ou na própria academia. O estádio há 14 anos que não é melhorado. Portanto, as pessoas já percebem que os anos começam a pesar, existe uma grande intensidade de utilização e, portanto, já se notam os anos a pesar. E o meu compromisso é que, se houver um naming de estádio, eu só apresento algo que valha a pena. E os sócios depois decidirão. E, se valer a pena, o meu compromisso a seguir é que o dinheiro, ou boa parte do dinheiro que nós recebermos, será reinvestido no próprio estádio para que nós possamos ter uma experiência que realmente condiz com a marca Sporting. Para terminarmos, percebemos destas palavras bem explícitas que há muito por fazer, mas também há essa certeza que há muito para poder ser feito. Por isso mesmo será fundamental os sportinguistas, pergunto também mais uma vez, ajudarem neste momento para que existam também esses recursos para se poder investir, para se poder melhorar com o contributo de todos. Bem, eu acho que já respondi a essa questão para aí umas 2 ou 3 vezes durante esta entrevista, portanto acho que sim. Como eu dizia, o plano existe, o potencial é enorme. Eu gosto de olhar para o copo meio cheio, até porque nós fizemos muito com pouco. E, portanto, termos mais, faremos muito mais. E o potencial da oportunidade, tal como eu expliquei, é enorme e, portanto, eu penso que há muito a fazer e há muito potencial para obter. Mas, obviamente, nada se faz sem folga financeira. Estando estrangulados, tal como o Dr. Francisco Zenha disse numa entrevista, estando estrangulados é impossível. E, portanto, nós precisamos de uma folga financeira exatamente para investir, para depois darmos um passo para que o Sporting seja diferente e que suba outro patamar. Muito obrigada e vamos certamente acompanhar nos próximos meses mais inovações nos vários setores do clube.